projeto original é do deputado Osmar Terra. E ele apresentou uma proposta obrigando a notificação da violência autoprovocada, né, que são suicídios e automutilação. Ele entendia que a notificação compulsória por parte das autoridades de saúde tinha que acontecer. Quando eu fui relatar o projeto, eu entendi que nós deveríamos incorporar essa ideia, mas ser um pouquinho mais ousados. E nós, dentro desse projeto de lei, instituímos, né, a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Com isso, a gente trouxe uma nova incumbência para o Estado brasileiro de poder identificar essa questão que está sendo comum, muito mais comum do que a gente imagina. Se isso já existia, não era com esta frequência. Então, nós entendemos que é extremamente necessário esse tema e este assunto se tornar um assunto de saúde pública, porque ninguém em sã consciência, com uma mente saudável e não sofrimento, ela provoca em si mesmo a autodestruição, como o suicídio, ou também uma automutilação. Então é muito comum você ter crianças e adolescentes se cortando, né, utilizando de artifícios, que isso reflete realmente uma angústia muito grande que essas pessoas estão vivenciando e não conseguem ter nas suas referências próximas alguém que possa compartilhar esse sofrimento. Nós já temos algumas diretrizes definidas de um atendimento integral estabelecido pela própria categoria de psiquiatras no Brasil, e a Associação Brasileira de Psiquiatria preconiza, inclusive, um atendimento global. Então, acho que era hora da gente fazer com que isso pudesse ser visualizado pela sociedade como um direito de atendimento e de atenção integral pelo Sistema Único de Saúde. Nós tivemos uma surpresa até positiva em relação a esse projeto, porque não houve o tempo de debatê-lo em comissões. Eu estava com o relatório pronto para começar o debate na Comissão de Seguridade Social e Família, porém houve o interesse do governo de solicitar aos líderes dos partidos a aprovação de um requerimento em plenário de urgência e urgentíssima desse projeto de lei. Me parece que isso foi incluído, inclusive, nas metas do 100 dias do Ministério da Mulher. E a própria ministra, ela foi à reunião de líderes. Foi aprovado o requerimento num dia e eu relatei no outro dia em plenário. Então, esse debate ele não se ampliou por causa disso. É lógico que o debate interno é um processo também educativo, de outros deputados e parlamentares se apropriar de um tema que ainda não tiveram condição. Mas, por outro lado, a lei está aí, né, para ser, de fato, executada daqui para frente e que possamos depois acompanhar a aplicação da lei. Isso também a gente se compromete a fazê-lo. Vamos ver os resultados e vamos fazer depois audiências públicas, convidando autoridades para poder apresentar os resultados preliminares dessas notificações, se está acontecendo contento, vamos cobrar, inclusive, esses programas de qualificação dos profissionais de saúde, de educação sobre o tema. Em primeiro lugar, nos casos que nós estamos tendo acesso e conhecimento, geralmente são divulgados pela mídia, a mídia tem dado até muita cobertura sobre essas questões, mas nós não temos a incidência real desses casos. Quantos são, em quais regiões isso acontece de uma forma mais intensa, com mais frequência. Então é necessário que a gente tenha esse mapeamento para planejamento da política pública. E também é a partir da notificação que nós vamos poder conhecer melhor todos esses aspectos para um processo de educação e divulgação de campanhas que venham realmente esclarecer para a população que isso não pode ser desprezado e que todo mundo pode facilitar o processo de prevenção. Para você ter uma ideia, né, geralmente
As famílias, elas escondem essa questão. Ou então banalizam a questão. Com a seguinte argumentação: isso é coisa de menino, isso é coisa de adolescente rebelde. Nós não podemos banalizar a questão. Ela tem que ser tratada de frente e podemos até esclarecer a família. Olha, o sistema de saúde está aqui para ajudar você a lidar com essa questão, para levar os filhos para um atendimento integral. Então há necessidade da notificação para poder a gente capacitar e qualificar os profissionais daquela cidade, daquele município, daquela região para este fim. Você vê que a sociedade, de alguma forma, se organiza com as suas iniciativas para colaborar, tendo compaixão com as pessoas em sofrimento e exerce uma função cidadã extremamente importante e relevante. Agora, nós temos que ter o Estado nisso. Então, nós precisamos, além disso, ter campanhas, né, esclarecedoras. Geralmente, os profissionais da educação percebem coisas dentro dos jovens, eles têm que procurar as autoridades de saúde para essa notificação, né? Os conselhos tutelares também esbarram com situações semelhantes. Isso tem que ser levado à autoridade de saúde para notificação e tratamento, né? Então, nós precisamos de ter um processo educativo continuado de todos os que envolvem com crianças, jovens e adolescentes, que são profissionais das políticas públicas. Mas nós temos que desmistificar isto. Olha, é um problema sério, né? Quando nós temos um sofrimento mental desta forma, nós temos que procurar os especialistas para o atendimento, inclusive de uma forma preventiva, evitando o pior.